Ao começar a ler Berserk, algumas coisas ficam bem claras logo no início da Era de Ouro. A Casca ama o Grift e quer ficar com ele de qualquer jeito. O Guts acaba se apaixonando pela Casca e quer deixar tudo pra trás e viver com ela. Mas e o Grift? Nunca é mostrado ele tendo os mesmos sentimentos pela Casca, e por nenhuma outra personagem na verdade. No entanto, por diversas vezes o Falcão já demonstrou sinais de extrema consideração e até afeto pelo Guts, mais do que seria esperado entre amigos. O que leva os fãs da obra a se perguntar, afinal, o Grift é gay? Bom, é exatamente isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Então, bora direto pro conteúdo que o tema vai ser polêmico. Para achar a resposta dessa pergunta, vamos definir o que exatamente estamos procurando aqui, o que eu separei em 3 tópicos para facilitar a nossa análise. O primeiro deles é a admiração, algo essencial para que se construa qualquer tipo de relacionamento. Em seguida, a ligação afetiva ou emocional. E por fim, a atração física e sexual. Tudo começa pela admiração, seja por um corpo bonito, um rosto bonito ou uma personalidade agradável. Aquela pessoa que é gente boa, prestativa, que você quer por perto, ou alguém que te inspire confiança, que tem uma postura firme e segura. Seja o que for, tudo começa pela admiração. Nenhum relacionamento se sustenta sem que haja admiração entre ambas as partes. E era exatamente assim que o Guts viu o Grift, alguém admirável, mas humano. O Grift sempre foi idolatrado por todos os membros do bando. O Judô o descreve quase como um ser que transcende a humanidade. A Casca o coloca em um pedestal de perfeição, e todo o restante do bando faz o mesmo. O Guts não. Ele continuamente o afrontava e discordava das suas atitudes e decisões. Ele não tinha receio de se impor, mesmo que isso não fosse a vontade do Grift. Pro Guts, Grift era um excelente líder, mas humano, e nada além disso. Quanto ao Grift, não era diferente. Para ele, o Guts aparece como uma ferramenta, um guerreiro extremamente forte e que tem muito potencial, mas nada além disso. Apenas um peão. Porém, isso muda à medida que o tempo passa e eles vão se tornando mais próximos, o que inclusive despertou a inveja e a raiva da Casca, fazendo ela se questionar, por que alguém tão imperfeito que acaba de chegar tá tomando meu lugar ao lado do Grift? E a resposta na verdade é bem simples, porque ele foi o único a ver o Grift de verdade. Todos os membros do bando, e principalmente a Casca, viam o Grift como um ser inalcançável, perfeito, uma imagem sobrenatural praticamente. Imagina a pressão que o Grift não sentia por toda essa expectativa nos seus ombros. Não poder errar, precisar estar sempre certo, sempre ser o melhor. Tudo isso o afastava das pessoas. Como uma vez eu ouvi alguém dizer, o que gera conexão entre as pessoas não é a adoração, e sim a identificação. O Guts foi a única pessoa a tratar o Grift como um humano, uma pessoa passível de falhas e más decisões. E foi exatamente por isso que o Grift se sentiu à vontade para se abrir com o Guts, de se mostrar de verdade, de ser vulnerável. Ele finalmente tinha encontrado alguém igual a ele, não por ter um sonho nobre e ambicioso, como ele mesmo diz, mas alguém que não se colocava abaixo, e sim ao lado. Ele tinha encontrado nesse momento um companheiro de verdade, um amigo, e isso fica muito claro em diversos momentos da obra quando o Grift se abre totalmente pro Guts. Ele se permite brincar e ser apenas um adolescente bobo naquela cena do banho. Ele demonstra suas incertezas e as suas inseguranças quando decide matar a rainha e os nobres em busca dos seus objetivos e pergunta pro Guts se ele o vê como uma pessoa má por isso, demonstrando que se importava muito com a imagem que o Guts tinha dele, e também quando ele arrisca a própria vida para salvar o Guts durante a luta contra o Zod, deixando claro que ele não precisa de um motivo para arriscar sua própria vida. Claro que tem ainda o momento mais conhecido do relacionamento entre esses dois personagens, quando no eclipse, momentos antes de fazer o sacrifício, ele confessa que o Guts foi a única pessoa capaz de fazer ele esquecer o próprio sonho. Todos esses momentos deixam bem explícito que o Grift tem uma extrema estima pelo Guts, um apego, um afeto muito grande. Além desses momentos, um que eu não vejo as pessoas comentarem tanto a respeito e pra mim é extremamente relevante, é logo após o eclipse, já como Fento. Ele vai até o cemitério, onde o bando tá enterrado, entre aspas, e diz que só foi ali pra se despedir, e ter certeza que não ia sentir mais nada. Nesse momento, ele encontra o Guts, meio que por acaso. Mas eu me pergunto, será que foi acaso mesmo? Eu acho que não. Eu acho que ele foi ali justamente pra encontrar o Guts. E esse teste, pra saber se ele sentiu ou não alguma coisa, era muito mais sobre o Guts, e não sobre o bando em si. O Grift deixa claro por diversas vezes que a opinião do Guts era importante, que a presença do Guts era importante. Tão importante que ele poderia arriscar a própria vida por ele. A essa altura já ficou bem claro que o Grift admirava o Guts por muitas coisas, inclusive por sua postura, segurança, confiança e provavelmente por algumas outras coisas também, mas vamos deixar isso mais pra frente. Obviamente, é possível se sentir atraído por alguém sem ter realmente uma ligação emocional ou afetiva. É extremamente comum vermos alguém fisicamente atraente e nos interessarmos sem nenhum tipo de sentimento afetivo. Mas esse com certeza não era o caso desses dois. É só observar como cada um via o outro. Quem era o Grift na visão do Guts?
Pro Guts, o Griffith era um excelente guerreiro, um líder nato e uma incógnita. Eles eram extremos opostos em vários aspectos. Ambos viviam da guerra e pra guerra, mas cada um com uma razão completamente diferente para isso. O Griffith nasceu pobre, sem muitas possibilidades, em um mundo onde você morre e onde você nasceu. Quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Ainda assim, ele almejava mais. Ele queria alcançar um lugar mais alto. Ele tinha um sonho de um dia possuir o seu próprio castelo, o seu próprio reino. E é justamente por isso que ele decide criar o seu bando de mercenários. Ele entra no mundo da guerra perseguindo o seu próprio objetivo. Do outro lado, temos o ponto de vista do próprio Griffith. Para ele, o Guts também está completamente imerso no mundo das guerras e das batalhas. E ele é muito bom nisso, inclusive. Mas ao contrário do Griffith, ele não escolheu esse caminho. Ele literalmente nasceu nesse mundo. Ele foi obrigado a lutar para sobreviver. Não por um objetivo nobre ou um sonho ambicioso. Ele simplesmente não tinha opção. Ao mesmo tempo que eles eram completamente opostos, eles eram iguais. E isso é algo que o Griffith até aquele momento nunca tinha experimentado, o que acabou gerando uma ligação emocional muito forte entre os dois. Sim, entre os dois. Porque durante o resgate do Griffith, nenhum deles sofreu tanto com a dor do Griffith do que o próprio Guts. Ele entrou em um choque com aquilo, ao ver o estado do Griffith, ao ver o que eles tinham feito com ele. Ele gritou com a Casca, mandando ela se afastar e logo depois entrou no seu modo berserk, o que prova que a ligação entre eles, pelo menos afetiva, era recíproca. Mas isso significa que o Griffith era apaixonado pelo Guts? Bom, ainda não. E é exatamente aí que entra o terceiro e último tópico. Agora, o ponto mais polêmico e complicado de se bater o martelo. O Griffith sentia atração sexual pelo Guts? Bom, a resposta direta e objetiva é: não sabemos. Mas dá pra supor bastante coisa a partir de alguns momentos bem específicos do mangá. O Griffith nunca demonstrou interesse sexual ou amoroso por nenhuma mulher na obra. Somente atração sexual pela Charlotte, logo após o Guts deixar o bando, o que poderia ser um indício forte de que ele na verdade é hétero. Mas eu não acho que seja esse o caso. Isso porque, logo após se deitar com a princesa, ainda nu e no Palácio Real, ele demonstra um tipo de arrependimento e até desespero, eu diria. Como se tudo aquilo não tivesse resolvido o seu problema real. A perda do Guts. Era como se todo aquele esforço tivesse sido em vão. Tivesse sido apenas uma válvula de escape, uma tentativa de tapar o buraco que o Guts tinha deixado. O que claramente não funcionou. E aqui dá até pra fazer um paralelo com a vida real, com diversos casos de pessoas que acabam sendo pressionadas a fingir interesse sexual por indivíduos do sexo oposto por pressão da família ou da sociedade. E por conta disso até tentam manter um relacionamento hétero pra manter as aparências ou mesmo por não se aceitar. E se esse não foi exatamente o caso do Griffith nessa cena? Claro que não ter demonstrado interesse em mulheres ao longo da obra não significa absolutamente nada por si só. Ele poderia muito bem estar totalmente focado no seu objetivo, não tendo interesses em relacionamentos de qualquer tipo. Então, a partir disso, não dá pra ter certeza. Porém, o que mais reforça a ideia de que o Griffith sentia de fato uma atração sexual pelo Guts é a importância exagerada que ele dava pra ele. Em todos os momentos possíveis, o Griffith age tendo o Guts como objetivo de alguma forma, até mesmo no Eclipse. Toda a cena do estupro da Casca foi construída para que o foco fosse o Guts. Não visualmente, mas psicologicamente. Era tudo na perspectiva dele. O Griffith fez questão de ele assistir tudo. Era como se ele retomasse o controle e fizesse questão de deixar isso bem claro. Como diria Oscar Wilde, tudo no mundo é sobre sexo, exceto o próprio sexo. Esse é sobre poder. E o Griffith estava tomando esse poder do Guts, justamente através do abuso da Casca. O que implica que esse poder estava em algum momento nas mãos do próprio Guts. Outro momento muito interessante do mangá é logo depois do resgate do Griffith, onde ele observa de modo bastante intrigante o jeito que o Guts e a Casca se abraçam carinhosamente. Não fica claro se ele estava puto porque o Guts estava tomando alguém que ele considerava como sua propriedade, a Casca, ou se ele queria na verdade estar no lugar da Casca e não podia. Eu particularmente acho que os dois. O Griffith queria continuar sendo adorado por ela. Afinal, ele passou uma vida sendo ovacionado por todos ao seu redor, e não aceitaria perder o seu trono imaginário. Mas a cena deixa em aberto se não existia ali algum tipo de ciúmes pelo Guts, pela proximidade deles. Como se ele estivesse perdendo os dois ao mesmo tempo, o que de certa forma estava mesmo acontecendo. Até então, o Guts nunca pareceu corresponder romanticamente ou sexualmente ao Griffith, e talvez até por isso o Griffith nunca tenha exposto isso, principalmente pelo contexto da época. Existe também uma suposta entrevista do próprio Miura em que ele afirma que a relação entre o Guts e o Griffith na verdade representa a amizade entre homens. O que sim, faz sentido. De fato, dá pra ver a amizade entre eles durante a Era de Ouro. Mas na minha opinião, essa amizade em algum momento se torna um interesse romântico. Até porque o Miura nunca disse diretamente que o Griffith era hétero e que não tinha interesse no Guts. Eu particularmente acho que essa resposta dele sobre a amizade foi um jeito muito inteligente de fugir dessa pergunta polêmica.
De certa forma, a maneira que vários momentos na obra são escritos deixa subentendido que de fato existe um triângulo amoroso entre os personagens. O Guts relutante em aceitar que gosta da Casca, a Casca inconformada por não poder ficar com o Griffith, e o Griffith disposto a ignorar tudo e todos, até mesmo seu próprio sonho pelo Guts. Isso deixa uma impressão muito forte de que, pro Griffith, o Guts é sim mais do que um amigo. Em algum momento na obra, isso fica claro, cravado em 100% de certeza? Não. Isso é uma discussão em aberto em que ambos os lados têm bons argumentos. Mas eu, particularmente, acredito que sim, o Griffith é gay, e queria sim ficar com o Guts. Agora, se você discorda de algum desses pontos, sinta-se à vontade para deixar nos comentários. Tem muita água para correr ainda e é bastante coisa pra gente descobrir em Berserk. E com toda certeza eu vou continuar trazendo conteúdo sobre essa obra incrível. Então, se tu curtiu o conteúdo e se interessa nos temas que eu trago aqui, se inscreve aí, meu camarada. Dá uma força que estamos quase chegando em 1000 inscritos e mal vejo a hora de fazer um especial para comemorar esse marco. Mais uma vez eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do conteúdo, assim como eu gostei de criar esse conteúdo para vocês. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção e o seu tempo, principalmente se chegou até aqui. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!